Conseguir se aposentar recebendo o teto do INSS ficou bem mais complicado depois da aprovação da reforma da Previdência. Mas agora é possível se planejar para conseguir uma renda semelhante com o Tesouro Renda a Mais, o novo título público voltado para a aposentadoria. Lembrando que atualmente o teto da Previdência está em R$ 7.507,49. A grande vantagem do novo título do Tesouro Direto é a possibilidade de você mesmo escolher quando pretende se aposentar. Ao contrário da Previdência, que agora tem idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, para quem não se encaixa na regra de transição. Vale lembrar ainda que o objetivo do Tesouro Renda Mais não é substituir a Previdência Social, até porque a renda não é vitalícia, ou seja, a ideia é usar o investimento como um complemento da aposentadoria do INSS ou mesmo de um plano de previdência privada. Mas vamos conversar sobre esse assunto com o professor economista Sandro Prado, porque tem muitas dúvidas, professor Sandro Prado, em relação a esse novo programa, digamos, essa nova possibilidade que o Tesouro Direto nos oferece, que é o Tesouro Renda Mais, e inicialmente a gente quer saber como é que funciona, quem se encaixa nesse perfil, pessoas mais jovens, pessoas de idade média, pessoas de idade mais avançada. O que é que o senhor diz inicialmente? Olá, Wagner. Olá a todos os internautas. Realmente, se aposentar, né, quando você vai parar de laborar, é uma preocupação de parte significativa de todos os brasileiros. E uma das preocupações que a gente fica é se a renda será suficiente para os gastos com a velhice. Então, essa preocupação com a aposentadoria, ela é real, como bem colocado, nós nos aposentaremos com valores muito diminutos e que possivelmente não vai dar conta dos nossos gastos da velhice, como com plano de saúde privado e ou com medicamentos, demandas que acontecem nessa idade. Para isso, existe a Previdência, mas a Previdência, com um valor muito baixo, ela não será suficiente. E nisso foram inventadas algumas previdências privadas, que seria o ato de você poupar, não para uma retirada de imediato, para uma retirada de longo prazo. E agora veio o Tesouro Direto, também oferecendo uma modalidade específica para as pessoas que querem se aposentar. Lembrando que o Tesouro Direto ele tem cerca de 21 anos e é uma forma de você, digamos, emprestar dinheiro diretamente ao governo. Foi uma forma que ele conseguiu de captar dinheiro de pessoas físicas. A partir daí, agora foi lançado, a partir do dia 31 de janeiro, uma nova modalidade desse investimento. Como é que ele funciona, basicamente? Você vai, primeiramente, escolher uma data para o resgate do valor que você vai investir. Então, você pode escolher, por exemplo, o ano de 2030, 2035, 2040. São algumas possibilidades para esse resgate. Quando você vai começar a resgatar, a gente vai dizer que você, teoricamente, se aposentou. Aí você vai falar, bom, mas se eu começar a investir hoje e quiser me aposentar em 2040, esse rendimento será vitalício? Não. Você receberá 240 parcelas. Ou seja, você vai receber o valor durante 20 anos. E também a pergunta, e quanto é? Como é que é isso, né? Quanto é que eu vou receber? Ora, o Tesouro Direto normal, você faz a aplicação, por exemplo, baseado na taxa Selic, que é a famosa taxa de juros que hoje está em 13,75%. Você pode fazer através do IPCA mais um rendimento, pode ter uma renda fixa, mas o Tesouro, agora, com essa modalidade, você vai fazendo aportes mensais e esse dinheiro ele vai render por uma taxa pré-fixado mais o IPCA. Lembrando que o IPCA é a inflação. Ou seja, esse investimento de longo prazo, você vai, num primeiro momento, só depositando dinheiro, ou seja, comprando títulos, e quando chegar no aniversário, você começa a fazer os resgates. Tudo de uma vez? Não, em 240 vezes.
Por isso que é uma modalidade complementar à previdência. A partir desse momento, você teria uma renda mensal que complementaria ou o valor do seu salário, se você ainda não aposentou, ou o valor da sua aposentadoria. Professor, nós já conversamos em outras ocasiões, várias vezes, a respeito de investimentos, e há uma orientação, evidentemente, por parte de educadores financeiros e economistas como o senhor, para que as pessoas façam uma reserva daquilo que recebem mensalmente em forma de salário, façam uma poupança, um investimento, algo dessa natureza, para ter uma segurança no futuro. Só que nós sabemos muito bem a dificuldade do brasileiro em se virar todo mês para honrar os compromissos que tem para pagar. E aí, quando a gente fala isso, muitas pessoas dizem: olha, mas não sobra dinheiro no meu mês, como é que vai sobrar dinheiro para eu guardar, eu investir? Eu pergunto ao senhor: esse produto do Tesouro Direto, ele seria semelhante, por exemplo, a um consórcio em que você tem aquela obrigação de você depositar aquele valor todo mês sem sacar, professor? É bem parecido assim? É um consórcio de aposentadoria, digamos? Basicamente, Wagner, embora você tenha a possibilidade de um resgate prematuro, mas aí ele passa a já não valer a pena. Porque lembrando, todas essas modalidades, você vai ser tributado sobre o imposto de renda do rendimento. E o rendimento, para quem resgata antes, pode ser tributado em até 27,5%. Apenas você começando a sacar na data correta é que você vai usufruir do mínimo do imposto de renda cobrado nessas transações, que é de 15%. Além disso, você vai estar fazendo uma aplicação através da B3. B3 é a antiga Bovespa. E aí você tem que pagar uma taxa de custódia, você tem algumas taxas que você paga. Então, se você pretende resgatar prematuramente, não é que não pode, mas passa a não valer a pena. Ou seja, esse rendimento que você consegue, o IPCA, mais essa taxa pré-fixada, é realmente para quem vai fazer um investimento de longo prazo. É para quem realmente pensa em só sacar esse dinheiro em doses homeopáticas quando chegar a data correta, que é a data que você vai ter escolhido para fazer esses resgates. Caso você pretenda investir para uma outra modalidade, então existem outras modalidades, até do próprio Tesouro Direto, que é melhor. Mas, Wagner, realmente você tocou num ponto crucial. O problema é que hoje nós temos cerca de 80% dos brasileiros endividados. Ou seja, são pessoas que não conseguem viver com a renda que possuem. A renda ela é advinda de salários, de lucros, de aluguéis, de juros, são formas que a gente consegue entrada de dinheiro. Só que hoje tem muita forma para sair. É energia, é aluguel, é IPTU, é IPVA, são tributos, são alimentos. Então, muita gente não consegue poupar. Então, o primeiro passo, depois que você consegue regular os seus gastos com o que você entra, é você ter minimamente o que se chama de reserva de emergência. O que é isso? É um pouquinho de dinheiro guardado numa aplicação que você possa sacar de imediato, porque pode acontecer uma intercorrência na tua vida e você precisar desse dinheiro. Após isso, depois que você já estiver nesse estágio, é fundamental a gente pensar no futuro, principalmente porque as famílias estão tendo poucos filhos, pai. Uhum. E aí, teoricamente, quem vai cuidar da gente na velhice, praticamente é a gente mesmo. Ou seja, alguns países, os próprios idosos já procuram uma casa de idosos, uma casa de repouso para se instalar. E a gente minimamente precisa de dinheiro para isso. Então, pensar no futuro, pensar na aposentadoria é algo que tem que estar na mente de todo brasileiro. Então, passar dessas etapas, principalmente de você conseguir alavancar sua renda e conseguir essa sobra, é fundamental que, além de investimentos para o curto e médio prazo, você realmente pense em investimentos de longo prazo para o momento que você estiver mais velho. E essa é uma nova opção interessante para que a gente possa aí ter esse dinheiro na melhor idade, né? Quando a E, gente estiver um pouquinho mais velho.
E a gente pode dizer que ela é mais interessante para quem é mais jovem, professor? Porque aí, por exemplo, quem está na faixa dos 50 anos e não se programou para uma boa aposentadoria, certamente vai ter que aportar mais recursos para ter uma vida mais confortável no futuro, né? Exatamente. Assim como a previdência privada, quanto mais longo é o período que você vai fazendo os depósitos, maior vai ser o rendimento, porque como já é um rendimento de 20 anos, não mais do que isso, quanto menos tempo você tiver para fazer esses aportes, menor vai ser o rendimento ou maior o aporte que você vai ter que fazer. Então, se uma pessoa puder fazer essa aplicação, por exemplo, por um período de 30 anos, com pequenas somas mensais, ela consegue um valor interessante no momento do seu resgate, mas sempre lembrando, não é um substituto da Previdência, e sim é um complemento de renda naquele momento que normalmente a gente perde comissão, perde produtividade, ou seja, a nossa renda já cairia em relação ao nosso salário, e com a reforma da Previdência, as pessoas ainda não se ligaram, não se antenaram, como dizem, mas a nossa aposentadoria vai ser muito baixinha. Quando as pessoas forem fazer o cálculo, vão se surpreender. E aí vão ter pensado, poxa, eu realmente poderia ter seguido aí as dicas de Wagner, conversando com o Sandro, e realmente já começar a pensar no meu futuro, guardando um dinheiro, porque nessa fase da vida a gente sabe que os gastos são muito grandes e muito grandes mesmo. Exatamente. Professor economista Sandro Prado, muito obrigado, um abraço e a gente vai se encontrando por aqui, professor Sandro, sempre batendo papo, levando informações para os nossos seguidores. Muito obrigado, querido, um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Wagner, foi um prazer estar com você, com seus seguidores, com os internautas, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.